A menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Essa frase foi de Martinho Lutero, o principal, autor da Reforma Protestante. Embora antes dele outros homens, não tentaram fazer a reforma, mas fizeram o mesmo trabalho que Lutero conseguiu fazer com êxito, Pois os outros, e alguns estão ali, naqueles banners ali, alguns que se destacaram, foram mais conhecidos. Todos esses homens, assim como Lutero e outros que vieram depois de Lutero também, e contemporâneos dele, eles tentaram apenas explanar e explicar ou clarear a mente do povo, traduzindo a Bíblia para o seu idioma nativo, para o seu país. Lutero na Alemanha e outros na Inglaterra, como John Wycliffe, William Tyndale, outros também como Hus e muitos outros que lutaram para que a Bíblia fosse traduzida para o idioma local, pois ela era escrita no latim, porque a Igreja Católica Romana fez assim. E aí quase ninguém tinha acesso ou poderia entender as Escrituras, pois só quem faziam as Escrituras é quem sabia ler latim, e na época só quem faziam isso eram a Igreja Católica, os padres, bispos e o Papa. Então eles meio que trancaram para eles e não passava para o povo, ou seja, eles interpretavam da forma que eles achassem melhor e aí vai passar para o povo. Como o povo não tinha acesso, ninguém tinha a Bíblia, e quando tinha, a dificuldade era bem maior, porque ele teria que aprender um novo idioma para poder compreender alguma coisa. Mas aí, o próprio Deus começou a levantar homens de Deus para fazer esse trabalho de tradução da Bíblia para os idiomas nativos deles. E um deles, que se destacou não apenas com a tradução, para a sua língua nativa, mas que foi... Não era bem dado crédito, mas depois que morre, eita, tinha um profeta aqui. Infelizmente, o povo é assim. Foi também assim com Jesus. Quando Jesus veio para os seus não o receberam. E depois que Jesus começou a fazer sinais, algumas pessoas creram, mas sempre era assim, queriam algo de Cristo, queriam que Deus resolvesse o problema dele. Mas para crer, foram poucos que creram como ele realmente é. Ou seja, eu creio em Deus, independente do que ele fez ou faz por mim, eu creio que ele é Deus. Eu não tenho dúvida. Mas tem gente que pergunta, João perguntou, és tu que é o Messias ou vamos esperar outro? Que ainda estava em dúvida. Jesus disse, os cegos veem, os coxos andam, e o evangelho é pregado aos pobres. Ele quer dizer, veja no que eu estou fazendo nas minhas obras. Porque se você perguntar a Deus, Senhor, será que tu és Deus? Você não vai dizer isso. Mas quando Jesus chegou, e muitos não creram que Deus era Deus. Mas teve alguns que Deus, vamos dizer assim, se revelou, ou foi revelado. No caso de Pedro, a gente já foi falado aqui também, Pedro, o Espírito Santo revelou a ele. Aí ele disse, aí Jesus não podia negar, disse, não foi homem que revelou a você, foi o Espírito Santo. Mas ele pediu para não falar nada. Porque o povo tinha que crer em Cristo pela pregação, pela mensagem. É o que a gente faz hoje. Você tem que crer em Jesus pela mensagem.
Não é porque ele vai fazer. Se Jesus é Deus, então ele tem que fazer isso aqui. Herodes fez essa pergunta. Se tu és o Messias, faz um milagre aí para mim, para que eu possa crer em ti. E Jesus ficou calado. Ou seja, ele queria manipular Jesus. Não, creia pelas obras. Se você não crê em mim, creia pelo menos nas obras. Jesus disse que eu fiz, que eu faço. Então, se você não crê que Deus, Jesus Cristo é Deus, ele não vai fazer milagre, não. Se Deus fizer isso, se Jesus fizer isso, eu vou aceitar, eu vou crer que ele é Deus. Não, ele é Deus. Você crendo ou não, ele é Deus. Agora, cabe a você, pela fé, através da pregação da palavra, você crer que ele é Deus. Porque ele é Deus. Então, irmãos, eles perceberam como é que pode, dizendo, aí disseram que Jesus tinha demônio, que ele estava louco, que ele blasfemou e quiseram matar ele. E muitos foram embora. Aí ficaram somente os discípulos. E Jesus perguntou também se eles queriam ir embora. Porque a mensagem, a pregação do Evangelho, a Bíblia diz que para alguns é loucura, mas para nós... Tem alguns textos que eu gostaria de deixar aí para os irmãos em relação a Jesus se revelando como Deus de algumas formas. João capítulo 6, versículo 36, ele diz claro, veja, a Bíblia diz que Deus é Espírito, Deus é amor. Isso falando de Deus. Mas Jesus diz, eu sou. Ou seja, ele se definindo. Eu sou o pão da vida. Esse texto que eu pedi em João 6, 35. Ele diz que eu sou a luz do mundo. Ele se revelando ao mundo, se revelando a todos os discípulos. Eu sou a luz do mundo. João 8, 32. 8, 12. Ele também diz assim, eu sou a porta das ovelhas. João 4, 10, versículo 7. E ele diz também, em outra ocasião, eu sou o bom pastor. João 10, 11. Ele também falou, em outra ocasião também, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. E ele também fala, em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se definindo. E outra vez ele fala, em João 15, eu sou a videira verdadeira. Veja que ele não falou em nenhuma vez, eu sou o Messias. Ele poderia ter dito, mas Deus sabe de tudo. Mas numa ocasião, em João 4, ele se revelou à mulher samaritana no poço. Ela estava falando com ele, dialogando, e disse sobre o Messias, que viria o Messias. Ele disse, eu sou eu quem te fala. Ele teve aquele diálogo, revelou que ela, como ela estava, a condição dela, e ela correu para a cidade e foi dizer aos seus vizinhos, parentes, amigos, que encontrou o Messias. Mas veja, Jesus somente revelou a esta mulher e lá na frente a Moisés, mas depois ele só falou que ele era a vida, ele era a luz do mundo, que era a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida verdadeira. Ele não disse. Quando o próprio Caifás perguntou, tu és o Cristo? Tu és o Messias? Aí ele lá, isso em Mateus 26, ele disse, tu o dizes. E mais na frente foram falando, mas desse entender, ele ficou indignado quando Jesus disse, o Filho do Homem vai descer, né? Viu os céus abertos, os anjos subindo e descendo. Aí ele ficou indignado com isso, que Jesus disse que ele era o Filho de Deus. Aí rasgaram as vestes, fizeram aquela coisa toda. Mas veja, isso só para observar. Foi condenado porque ele disse que era filho de Deus. E hoje todo mundo diz que é filho de Deus, ninguém é condenado. Mas Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Messias esperado, ou seja, o ungido de Deus. Esse título, Messias, é ungido. Aí tem Jesus, Cristo. Cristo é ungido, é igual ao Messias, é a mesma coisa. O nome de Jesus é Jesus, e a gente diz Jesus Cristo, porque Cristo era o título dele, que ele é o ungido do Senhor. O Emanuel, ele declarou, eu sou o Messias e estou falando com você. João 4, 26, a mulher samaritana. E também ele falou assim, sou eu, não tenho-as. Em João 6, 20, quando perguntaram quem era Jesus, onde é que estava Jesus, ele disse, sou eu sou.
Ele disse, eu sou o pão da vida, lá em 6,36 de João. Então, Jesus Cristo deu tanta prova que ele era Deus, que era o Messias, mas mesmo assim os judeus não creram. Por quê? Porque eles criam que o Messias viria como um grande rei, como um general, um conquistador, que ia acabar com Roma. Eles pensavam dessa forma, eles queriam um rei como Davi, conquistador, mas não era assim não. Os planos de Deus é feito por Deus e é de acordo com a vontade de Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não. Às vezes a pessoa diz assim, para aceitar Jesus, para ir para o céu, é só aceitar Jesus, levantar a mão e já vai para o céu? Não. A Bíblia diz que você tem que se arrepender, confessar, se entregar para Jesus, negar-se a si mesmo. São coisas que você tem que fazer. E seguir, permanecer. Como dizia Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não é simplesmente levantar a mão, já estou salvo, aí agora eu fico pintando e bordando. Ele não se converteu, não, ele não mudou. Não é assim, não. Que a pessoa, não, você aceitou Jesus, é só levantar a mão e está pronto. Não é isso. Não é só isso, não. Porque parece que a pessoa escuta lá fora, oxe, é muito fácil, aceitou a mão, já está salvo. Não, você tem que renunciar a si mesmo, tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar a cruz de Jesus a cada dia, tem que ser fiel até a morte, tem que pregar o evangelho, tem que ler a palavra, tem coisas para fazer, muita. Tem que dar testemunho. Está entendendo? Então a pessoa simplifica que levantou a mão, pronto, já está salvo. Não, ali é um sinal, mas você tem que se arrepender do que está fazendo. Crer que Jesus é o Salvador, que pode mudar a tua vida. Na hora que o pregador está pregando, ele está falando isso, mas às vezes a pessoa só acha que levantou a mão e está bom. Não é isso, não. Jesus, ele é Senhor. Ele é o Salvador, ele tem poder para fazer qualquer coisa, é verdade. Mas existe, vamos dizer assim, umas coisas que eu, como servo de Deus, tem que acontecer em mim. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança de caráter, de pensamento, de vida. Não é somente isso, não. Então, quando Jesus disse, aí muitos não creram que Jesus era o ungido, o Messias, só porque ele falava, não. Eles achavam, eles criam de uma maneira diferente. Mas o que é que aconteceu? Jesus veio com outra mensagem. Jesus quebrou o paradigma. E o que é que aconteceu? Muitos não creram nisso. Porque achava que tinha que ser do jeito dele. Mas na Escritura disse que ela revela a ele. Jesus disse que são elas que de mim testificam. Do Messias sou eu. E a Bíblia diz em Mateus, é o livro que mais fala para se cumprir o que o profeta disse. Para se cumprir, pode ver que se você ler Mateus, tudo que Jesus fazia, aí ele estava montado no jumentinho para se cumprir a palavra do profeta. Isso é em Zacarias. Aí diz, para se cumprir quando Jesus fez isso. Tudo, Mateus faz esse comentáriozinho para cumprir a palavra do Senhor. Então Jesus, ele era o Messias e eles não creram. João diz que veio para os seus, mas não creram. Por quê? Porque eles imaginavam de uma forma e Jesus veio de outra. É como hoje em dia, Jesus disse que vai voltar. Tem gente que nem acredita, tem outros que nem está esperando, diz que não é para agora não. E pode ser hoje. Porque a Bíblia diz que cedo ou breve ele ia voltar. Então esse cedo e breve a gente não sabe. Ah, mas faz tempo que ele falou. Então a gravidade aumentou. Porque se já faz tempo, então está perto. Está entendendo? Mas pode ver que a Bíblia diz que nos últimos dias o mundo ia esfriar o amor e o pessoal não ia estar nem aí. Ia ser como nos dias de Noé, como está. O pessoal faz tudo e não pensa em Deus. Ninguém nem quer mais saber de Deus. Tem crente que nem quer vir mais para a igreja. Depois dessa pandemia, que já acabou faz tempo, mas o pessoal ainda fala dela. Não, esfriou, muita gente foi. Muita gente esfriou. A gente encontrou um irmão que era daqui, ele falou isso para a gente. Por causa da pandemia, ele foi ficando em casa, foi gostando e fazendo os outros a fazer. Ele terminou, ele se afastou. Não veio mais. Não chamei, vamos para a igreja, irmão? Visita uma vez. Esse eu vou ver. Mas não veio ainda, já faz. Esse é o segundo domingo que a gente falou com ele. É o segundo, né, Lupe? Ou é o terceiro já? Ele não apareceu. Mas quando encontrá-lo, sempre eu digo, vamos para a igreja. O lugar de crente, o lugar de servo de Deus é na casa do Senhor. Não inventa esse negocinho de, hoje eu vou ficar assistindo online. Não estou dizendo não, está certo os irmãos gravar, isso é bom. Para registro e tal, para aqueles irmãos que estão doentes, aqueles que não podem vir, aqueles que estão no hospital. Eu havia estar no hospital e assistir o culto quando podia. Era bom, mas
nada se compara ao vivo. É bom você assistir o culto pela internet, mas melhor você estar lá, participando no meio. É muito melhor. Então, cuidado. Vamos saber fazer as coisas. Amém? E eu gostaria também de dizer aqui que Jesus Cristo, irmão, além dele ser o Messias, o Cristo esperado, aquele prometido, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquele varão da semente da mulher que ia pisar na cabeça da serpente, ele, pela Escritura, se você observar, fazer uma comparação da vida de Cristo, vai se encaixar nas profecias, como Mateus fez, vai ver que realmente Jesus cumpriu tudo que estava na palavra de Deus. Tudo que estava se referindo a ele aconteceu. Que ele disse que ele ia ser chamado de Nazareno, que ele disse que ele ia morar lá, em coisa, que ele vinha de Belém. Está tudo escrito, ou seja, tudo, se você observar a vida de Cristo, estava nas Escrituras desvendada e aconteceu. Não teve uma vírgula que não aconteceu. Ele era o Messias, inclusive que ele ia ser rejeitado. E foi. Lá em Isaías 53, se você lê, era desprezado, ferido de Deus. A Bíblia diz que se você começar a ler aquele texto, você vai ver, meu Deus, como se cumpriu. Que até falou até da morte, que ele foi contado como transgressor, foi crucificado entre dois bandidos, no meio de dois bandidos. Botaram Jesus no meio, já para tirar onda. Mas isso aí é até bom, porque Jesus está no meio, né, da humanidade. Ele está no nosso meio. A Bíblia diz, Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva. Isso é em Sofonias. Então, realmente, se você observar, Jesus Cristo é o Messias. Se você fizer um exame da palavra de Deus, você vai entender. Mas muitos nem creem nisso. Jesus falou, ele falou abertamente, ele proibiu dos discípulos falar. Mas ele só revelou aquela mulher e a Moisés. Era o mistério dele. Mas aos outros ele só disse que era o bom pastor, que era a porta, que era a vida. Mas se você observar, é justamente os temas de Deus, os temas do Messias. Ele falou em outras palavras. Ou seja, ele falou para quem conhecia as Escrituras. Quem não conhecia nem estava entendendo, não. Mas ele falou claramente, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se você não estiver ligado em mim, você vai morrer. Em outras palavras, Jesus é a videira e nós somos os ramos, a gente tem que estar ligado a ele. Se você não estiver ligado a Cristo, andando no caminho dele, vivendo no caminho dele, ou seja, ele que vai estar te alimentando, você vai se dar mal. Na realidade, você vai ser cortado e lançado no fogo. A Bíblia diz. Ele diz, eu sou o caminho, ou seja, o caminho que leva ao céu. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele falou nesse sentido. Mas quem lê a palavra, quem comenta a palavra, quem conhece a palavra, entende claramente que Jesus era o Messias. Que Jesus era o Filho de Deus. O próprio centurião, após a crucificação, ele disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ou seja, o Messias, aquele que era esperado. O centurião ímpio reconheceu, porque ele viu os sinais, ele viu as coisas. Então, só quando a pessoa está cego pelo pecado, ou pela inveja, por outra coisa, você não vê o que está claro na sua frente. E um ímpio dizer, outra pessoa ímpia reconhecer, foi o ladrão que estava do lado direito. Ele disse, nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Então ele reconheceu que Jesus era o Messias, era o rei. Já o outro não. Então veja, quando a gente realmente tiver com tranquilidade, com calma, se você observar, você vai saber que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus era aquele prometido nas Escrituras. Não precisa fazer muita coisa não, pelo próprio sinal, pela própria vida, você reconhece. E foi assim com tantos homens de Deus. Então esta palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos, existem muitas coisas que a gente pode falar sobre Cristo, sobre a divindade dele, é muita coisa, porque esse assunto é muito grande. Mas fica por hoje essa pequena reflexão, que Jesus ele é Deus. Não tenha dúvida, irmão. Você pode duvidar de qualquer coisa, agora não duvide que Jesus é Deus. Não duvide que Jesus é Salvador. Não duvide que Jesus é o Messias prometido, esperado, que Deus mandou. Deus enviou o seu Filho. Tem até um hino que a gente canta. Então, não negue isso, não. Porque aí você está negando o plano da salvação. Você está negando o que Jesus fez na cruz. Como muita aí fora acredita que Jesus
Ah, existia muito Jesus por aí. Existia, porque era um nome comum, como o meu. É muito comum. Mas não são. Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus, só teve um. E morreu na cruz, só ele. Amém? Deus abençoe. Hoje eu vou pedir para Pedro deixar essas Bíblias. Cadê Pedro? Deixa isso aí para hoje à noite ele ficar também aí em exposição. Eu sei que a Bíblia aí, a maioria do pastor Moisés é a minha. Pode deixar aí para os irmãos verem. Depois os irmãos vão observar. Pode abrir, folhear. São várias Bíblias. Existe mais ainda. Tem tanta Bíblia. Eu não trouxe. Tem Bíblia da mulher, Bíblia de criança. Eu não tenho Bíblia de criança. Mas a Bíblia, hoje em dia, não tem desculpa dizer assim, eu não leio. Eu vou até botar ali o celular, que é a Bíblia de áudio. Tem a Bíblia de áudio, em áudio, e tem a Bíblia para celular, que está no celular também, na minha tem. Quando eu coloco lá pertozinho, aí eu fico lá escutando. Além de eu ler, eu vejo, e ele fica mudando o versículo. Aí ele bota só o versículo, aí depois ele muda. É muito massa, eu fico só olhando. Aumenta a letra, fica bem grande, porque eu estou ficando cego, então aumenta assim, ó. É muito bom, irmão. Hoje não lê Bíblia quem não quer. Ah, exato. Eu esqueci de trazer a minha espiral, ficou lá. Mas hoje à noite eu trago, bota ali, que tem uma Bíblia, ela é bem grande, em espiral. Bíblia de jovem. Bíblia, ela pega a anotação exata. Então, não tem desculpa não, irmãos. Existe Bíblia para todos os gostos, grande, pequena. Tem gente que gosta de pequenininha para botar no bolso. Mas essa pequenininha para mim me quebra, porque eu não vou ler, eu vou ficar... Aí eu gosto de letra grande, mas tem lá. Eu tenho uma de letra gigante, eu não botei aí, porque eu trouxe um monte, eu não vim trazendo na mão mesmo, mas tem a de letra gigante, tem uma bem grande mesmo. Tem Bíblia de púlpito, que a gente não tem, mas nas igrejas antigas existia a Bíblia de púlpito, que era bem grandona, e os pastores que quisessem vir pregar, podia pregar nela. Mas geralmente a pessoa já vem com as suas anotações na sua própria Bíblia. Você não quer. Mas existia nas igrejas a Bíblia de púlpito, que era... É isso aqui, né? Era esse pedação todo. Você abria assim, tá... A bicha era bem grossona. Aí pararam mais porque, como eu falei, geralmente a própria pessoa... E tem uma versão, aí vem aquela versão, não é a que você estudou e tal. Mas é bom. Então, tá aí, irmão. Desculpa, não tem. Amém? Convide hoje pessoas para ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, amém? Aqueles irmãos que se comprometeram, você que vai, convide um amigo, um parente, um vizinho para ouvir a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos. Cadê Pedro? Puxa, ele está aqui. Estava aqui na sua sombra. Irmãos, falando como o presbítero fala, né? Pegando a deixa, né? Dessa parte que o pastor José falou, tem uma parte interessante na Bíblia, né? Que Deus fala também, né? Ele é o único que pode usar essa expressão, né? Como o pastor José falou. Só ele que pode dizer eu sou o que sou. Ninguém pode falar isso, ninguém, nenhum ser humano. E os que tentaram falar algo parecido quebraram a cara, né? O próprio Deus abateu, né? Os homens, os maiores homens, né? Vamos dizer assim, terreno, que se achavam deuses, que se achavam invencíveis, imortais, todos eles morreram, foram humilhados e teve o mesmo destino de qualquer ser humano. Foi para debaixo da terra, todos, né? Na Bíblia a gente tem a questão de Nabucodonosor. Vai. Nabucodonosor, né, que Deus o humilhou porque ele queria se exaltar demais e aí Deus abateu ele. Temos o caso lá no livro de Gênesis, né, de Nimrod, que foi pior do que Nabucodonosor, né, que ele tentou afrontar o próprio Deus construindo a Torre de Babel e queria chegar lá no topo, né? Mas o próprio Deus abateu e daí surgiu, né, Babel, né, que significa a confusão de línguas. Porque antes dela só existia um idioma, mas a partir da Torre de Babel aí os homens passaram a falar línguas diferentes e aí começou, né, a ter vários idiomas entre a raça humana. Então, outra palavra, né, voltando aqui que o pastor José falou, que Deus... Só o próprio Deus pode falar,
uma que está registrada, né? Tem mais ela assim, algumas passagens só no livro do profeta Ezequiel. Por exemplo, 33:11 diz assim, ó, Ezequiel 33:11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová. Essa expressão aqui, vivo eu, só Deus que poderia falar. Embora você vai ver outros textos, mas não é a própria pessoa falando. Por exemplo, Daniel e outros personagens se referindo a um rei, ele dizia: viva o rei, que aconteceu isso e isso. Lembra quando Daniel estava na cova do leão, no outro dia o rei foi lá: Daniel, acaso você está vivo, teu Deus te livrou? Ele disse: viva o rei. Então essa expressão só era dada para a autoridade máxima, que era o rei. Mas aqui o próprio Deus diz para Ezequiel dizer ao povo: vivo eu, diz o Senhor, né? É uma curiosidade bíblica também. Voltando ao tema da Bíblia, vou fazer um pequeno resumo aqui desse formato, né, mais ou menos que nós temos hoje, né, de páginas assim da Bíblia, que você vai passando e passando. Esse formato, né, ele é, em relação à história da igreja, ele é relativamente novo assim, contando do tempo da igreja até os dias atuais. Então ele está mais ou menos ali no meio do período, né? Esse formato que a gente conhece hoje, né, foi fabricado e oficializado, né, lá por volta de 1455, com a invenção da imprensa, né? A imprensa que a gente conhece hoje, né, os meios de comunicações da sociedade, né, como fala a questão que nós temos hoje, o SBT, Rede Globo, Record, tudo isso aí é imprensa. Então, a imprensa é o quê? É o que dá o noticiário. Por que esse nome imprensa, né? Justamente que a imprensa, quando foi criada, nada mais é do que era uma impressão. Igual a gente faz, né, tira xerox hoje, mas no caso lá era como se fosse um carimbo, igualzinho. Ele melava na tinta e colava numa folha branca. Ali era a imprensa. E na época, quando surgiu, né, não era voltado especificamente para dar noticiários, mas para fazer algumas divulgações públicas de algumas coisas, como na época, né, então o rei, né, da época queria passar uma mensagem e ele queria que todo o povo soubesse, como não tinha, como a gente tem hoje na internet, rádio, nada disso existia, televisão também não. Então as mensagens eram passadas de boca a boca. Fazia-se reuniões, mas não conseguiria atingir toda a população. Por exemplo, o Brasil é um país muito grande. Você imagina o presidente querer passar uma mensagem importante para o Brasil inteiro. Como é que isso seria? Ia ser muito difícil dele reunir toda a população em um local só. Então, se falava, passava uma mensagem e aí tinha que ser repassado de boca a boca. Com a imprensa aí foi facilitado, porque além do boca a boca tinha as páginas impressas. Então alguém poderia pegar essas páginas e levar para outra região e chegar lá, ó, essa aqui foi a mensagem do rei, essa aqui foi a mensagem do presidente falando no nosso dia atual. Então a imprensa foi usada. Dentro desse aspecto, né, aproveitando essa oportunidade, a Bíblia também, né, foi incluída na imprensa através de Martinho Lutero, também na Alemanha, e também com William Tyndale na Inglaterra. E outros homens também, não só foram eles, né? Outros também que se expuseram a isso. Aí ele diz assim, ó: agora ninguém mais dependia dos copistas, né, que eram as pessoas que fabricavam as Bíblias, para multiplicar os exemplares da Bíblia. Por isso, o grande foco de mudanças no texto sagrado passou a ser outro, as traduções. Em 1522, o pastor Martinho Lutero usou a imprensa para divulgar em massa sua tradução da Bíblia, que tinha feito direto do hebraico e do grego para o alemão. Era a primeira vez que o texto sagrado era vertido numa língua moderna, e a nova versão trouxe várias mudanças
que provocavam a igreja. Logo, depois, um britânico, William Tyndale, ousou traduzir a Bíblia para o inglês. No Novo Testamento, ele traduziu a palavra eclésia por congregação, em vez de igreja, o termo preferido pelas traduções católicas. Então, quando foi usar a palavra, traduzir essa palavra de eclésia, ele usou a palavra eclésia, né, que no caso lá era igreja, aí já tirou a moral da igreja, entendeu? Ele já tirou. Por quê? Quando a igreja católica impôs as coisas dele, eles eram o superior. Tanto é que a palavra do Papa está acima disso aqui, para vocês que não sabem. Se o Papa disser a partir de hoje é assim, acabou-se. Ele não quer saber o que está aqui, não. Isso é fato. Se o Papa disser uma ordem lá, o seguidor todinho católico tem que seguir. E a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, ela diz que a gente tem que se guiar por aqui. Entendeu? Então, esse William Tyndale, né, aproveitou e disse, não vou botar desse jeito, senão eles vão continuar querendo montar e controlar o povo. E aí ele fez essa pequena mudança, né, e outras coisas, né, também. Mas só a questão de palavra, irmão. Ele não mudou, distorceu a Bíblia, não. Como eu disse, ele usou uma palavra que pudesse trazer mais clareza para os leitores e também para que tirasse aquela visão, né, que o povo tinha da Igreja Católica Romana de opressão, de dominar tudo e tal. Então, quando você tem uma palavra nova, já facilita para o leitor, principalmente para aquele que tem pouco conhecimento. E ele traduziu a palavra. A mudança nessa palavrinha era um desafio ao poder dos papas, como era protestante, Tyndale tinha as suas diferenças com a igreja. Resultado, ele foi queimado como herege em 1536, mas até hoje seu trabalho é referência para as versões inglesas do livro sagrado. A Bíblia chegou ao nosso idioma, no caso no Brasil, em 1753, quando foi publicada na sua primeira tradução completa para o português, feita pelo protestante João Ferreira de Almeida. Hoje, a tradução considerada oficial é a feita pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Não é a CCB não, ali já é outra coisa, ali é Congregação Cristã do Brasil. Inclusive aquela denominação é muito esquisita, né? Ela tem muitos não consideram ela como evangélica, porque ela foge a muitas coisas da Bíblia, né? Tem uns costumes estranhos lá e o pessoal não gosta muito não. Aí no caso aqui é CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e lançada em 2001. Ela é considerada a mais simples e coloquial que as traduções anteriores. De lá para cá, a Bíblia ganhou o mundo e as línguas. Já foi vertida para mais de 300 idiomas e continua um dos livros mais influentes do mundo. Todos os anos são publicadas 11 milhões de cópias do texto integral e 14 milhões só do Novo Testamento. A Bíblia, irmãos, desde que ela foi criada, ela sempre foi, e nenhum livro conseguiu ser batido o recorde dela. O livro mais lido do mundo é a Bíblia. Então, vários autores já criaram seus próprios livros, mas nenhum chegou perto da Bíblia. Porque a Bíblia é lida em todo o mundo, todo o continente que você imaginar. Onde você imaginar, alguém já pode ter lido a Bíblia. E mesmo os que não leram, mas ouviram, através de outros. Porque a gente sabe que existem lugares, né, mais precários ou isolados, como tribos indígenas, que não têm acesso à Bíblia. Mas missionários enviados por Deus vão lá e levam a palavra do Senhor. Irmãos, o que a gente tem, né? A Bíblia tem muita coisa para falar, muita informação. Mas o que a gente aprende, né, da Bíblia. A primeira lição é que
Muitos, mas muita gente. Homens e mulheres também. Houve algumas mulheres também que, durante a história da igreja, que morreram por causa da Bíblia. E homens de Deus. Esses aí também, todos eles morreram por amor, por se sacrificar para trazer a verdadeira palavra de Deus para as pessoas. E isso leva a gente a nos conscientizar e ver quão importante é a palavra de Deus para nós. Não foi algo fácil. Milhares e milhares de pessoas tiveram que morrer para que a Bíblia pudesse chegar até nós hoje e a outras nações também. Então, irmãos, por isso que a importância de você ler a Bíblia, você meditar nela e saber que ela é a própria boca de Deus falando para nós, para nos ensinar. Então, por isso que a gente está nessa campanha, né, pastor José, incentivar os irmãos a ler a Bíblia, porque não é algo qualquer, não é qualquer coisa. É o próprio Deus que quer falar com a gente, nos ensinar, e sabendo que, além disso, muitos morreram, pagaram um preço, mas o preço valendo mesmo, não é isso que a gente diz hoje, não. Fulano está pagando preço, isso aí nem é nada não, irmão. Diante da perseguição que a igreja sofreu no século passado, poxa, isso é fichinha o que a gente sofre hoje. A gente tem uma perseguição no trabalho, então me perseguindo, já começa a ficar aperreado chorando. Você não viu nada, vai ver a história da igreja. Eu vou botar lá alguns links no grupo, aí você entra lá e vê qualquer um que vocês quiser. Tem uns vídeos curtos falando da ciência, provando que fatos da Bíblia realmente existiu e foram comprovados por causa da arqueologia. Encontraram lá frases, peças, várias coisas, monumentos, cidades, citações, moeda, tudo que está aqui na Bíblia foram encontradas muitas coisas através da arqueologia, não só do próprio Israel, mas de outros arqueólogos de outras nações que vão lá fazer escavação e desvendar os mistérios da Bíblia. Qual é a maior prova da Bíblia? É a arqueologia? Não. E qual seria a maior prova da Bíblia? A maior prova da Bíblia é que o que ela diz é verdadeiro e é real. Como é que a gente sabe disso? Porque quando a gente pratica, a gente começa a vivenciar, começa a ter resultado. E a gente vê, essa é a maior prova da Bíblia. E essa é a maneira que o próprio Deus quer que a gente creia. Não é através dos arqueólogos, não. Porque se fosse, ele já teria deixado de descobrir logo tudo. O rolo inteiro, para não faltar nada. Mas sempre, cada ano vai se descobrindo um pouquinho ali, um pedacinho aqui. Lembra qual foi a frase que ele disse para Tomé? Porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a base para a Bíblia. Então tem muita coisa que o pessoal vai... mas a Bíblia foi escrita por homem, a Bíblia tem erros. A gente não pode negar, tem. E os erros, alguns foram, como eu posso dizer assim, eram essenciais. Como assim, irmão Pedro? Vou lhe explicar. Existem vários idiomas, várias nações, várias línguas. Por exemplo, uma palavra que a gente tem, que quase nenhum idioma tem, saudade. Aí tem um versículo lá, por exemplo, que tem a palavra saudade. Como é que eu vou trazer esse versículo e traduzir para outro idioma? Se a palavra no outro idioma nem existe. Me explica aí. Então é impossível, irmão. Não tem como a original, a primeira Bíblia que foi escrita, ela ser 100% igual e traduzir para todas as nações do mundo. Isso é impossível. Eu estou falando letra por letra, entendeu? Não tem como. Porque cada nação tem um alfabeto diferente, uma língua diferente, tradução diferente. Então não teria, isso é impossível fazer fisicamente, humanamente falando, não tem como. Mas nada. Então como é que os tradutores se baseiam? Algumas palavras eles pegam, as fiéis, traduz para o seu idioma, no próprio sentido da palavra. Mas quando não existe, o que é que ele faz? Aí ele usa
uma palavra parecida, ou seja, o mesmo sentido. Quer ver uma coisa? Tem palavra que a gente usa aqui na nossa região. Se você for para São Paulo, o pessoal não sabe o que é. Entendeu? Palavra do dia a dia, assim, besteira. Mas tá no mesmo país, tá na mesma nação. E aí? Fala a mesma língua. Mas se você for para lá e disser um nome, não precisa nem ir para São Paulo. Vai para o interior. Ele fala alguns nomes lá que a gente diz, oxe, que nome é esse? Não sei o que é isso. A gente fica perdido. Então, por aí você já entendeu. Então, é impossível alguém trazer a Bíblia para um outro idioma ou para outra região qualquer e ela ficar 100% igualzinho. Não tem como, isso é impossível. Outra coisa, o alfabeto hebraico não é igual ao nosso. É totalmente diferente. Então, é aceitável que tenha essas pequenas alterações na hora de traduzir a Bíblia. Mas o importante é que a palavra, o sentido dela não saia. Então, como é que fica uma distorção? Só se eu mudar o versículo e botar uma palavra que não tenha nada a ver com aquilo que foi traduzido do outro idioma. Entendeu? Não tem como. Mas, como eu disse a vocês, a veracidade da Bíblia, o que prova dela ser a palavra de Deus é porque nós vivemos o que está aqui e acontece. Essa é a maior prova, não tem outra. E é dessa forma que Deus quer que a gente creia, através da fé. Não é, não, eu só acredito se a ciência provar, se os arqueólogos descobrir. Se você for por essa linha, você está seguindo a linha de Tomé. Você está querendo ver. Então, não se tenha problema com isso. Não fica aperreado. Mas a Bíblia foi alterada e agora eu estou lendo a Bíblia errada. Não, negativo. E Deus também não vai lhe julgar nisso. Agora, aqueles, né, que ousaram a distorcer, nem se preocupe. A própria palavra diz, quem tirar ou acrescentar ali um tio ou um j, todo o peso, o julgamento da palavra vai cair sobre ele. Nem se preocupe. Se não foi você, então você não deve estar preocupado. Você alterou a Bíblia? Não. Então não vou me preocupar com isso. Porque eu não alterei. Ou pode ser, durante a história teve alguém que alterou? Teve. Mas essas pessoas vão ser julgadas por Deus. Nem se preocupe. E ela foi preservada durante esses séculos inteiros, né? Até os dias atuais. Deus, irmãos, Ele quer que a gente apenas creia na sua palavra, viva ela, e isso é o suficiente. E para isso você tem que ler a Bíblia. Mas eu não sei ler. Hoje à noite, pastor, eu vou fazer um novo desafio, mas só vou revelar à noite, certo? Em relação a essa parte da leitura aí. Mas quem quiser saber, vem à noite que a gente vai fazer um novo desafio, né? Da leitura da Bíblia. Vai só juntar com o do pastor José. Mas aí, só à noite a gente faz. Nesse momento, a gente vamos ali. E aí, os irmãos que quiserem, a gente vai dar a explicação de algumas Bíblias que estão ali. Ali são algumas versões. Existem muitas, né? Existem muitas Bíblias, né? Não, isso aí não chega nem perto. Milhares e milhares de versões e tipos de Bíblias também. Por exemplo, existe a Bíblia em Braille, que é para pessoas com deficiência visual. Essa Bíblia, ela serve, né, para pessoas com deficiência visual. E eu fui lá essa semana na Sociedade Bíblica do Brasil e perguntei, né, a funcionária lá, e ela explicou que a Bíblia é muito cara, o custo dela é R$5.000. Então, poucos vão ter esse dinheiro para comprar uma Bíblia, R$5.000. Aí ela disse, e poucas pessoas compram, até porque só quem vai ler é quem sabe ler Braille, a linguagem, né, dos deficientes visual. Então, eles têm um projeto de pessoas que têm essa deficiência, a própria pessoa ou outro, né, que responde por ela, pode ir lá na Sociedade Bíblica do Brasil e vai fazer um cadastro, e essa pessoa ela vai ganhar uma Bíblia em Braille, gratuitamente, sem pagar nada.
Então basta ir lá, eles vão explicar tudo direitinho, como é que você faz um cadastro. Eles enviam a Bíblia para a pessoa. E outra coisa, a Bíblia em braille não é inteira como a nossa. Ela vem separada por livros, porque é muito grande. O conteúdo dela, o material é diferente totalmente. Tem como ver essa Bíblia? Lá não tem, mas ela indicou onde a gente pode ver. Eu disse, olha, tem uma na biblioteca pública, que fica ali perto do 13 de maio. Então, se você quiser ver a Bíblia em braille, tem lá uma versão que você pode ir lá, pedir o pessoal e eles vão deixar você ver, né? Existe a Bíblia também, a prova d'água. Podia deixar ela lá na água que o papel nem molhava. Um papel especial, mas aí pararam de fabricar essa edição e não tem mais, né? Essa Bíblia. Pronto. Vamos orar, né? Fazer algumas orações. Em seguida a gente vai para ler o pastor José. E aí os irmãos vão perguntando, a gente vai falando um pouquinho ali. Se tiver dúvida de alguma versão. Amém? Nesse momento, irmão, vamos orar pela irmã Eliane, né? Que teve o ocorrido do ceifaram a vida do filho dela ontem à noite. E orar pela família, né? Para que o Senhor console. Vamos ficar de pé. E também vamos orar também pela irmã Luzia, né? Que se encontra internada, né? No hospital. E para que o Senhor restaure a saúde da sua serva. Amém? Oremos. Deus poderoso, Deus grandioso, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, te glorificamos, ó Deus. Tem misericórdia da tua serva, de toda a sua família, ó Pai, que perderam esse ente querido. Que o Senhor, ó Deus, através do teu Espírito Santo, possa consolar os corações, possa, ó Deus, visitar eles, ó Pai, e confortar nesse momento tão difícil, ó Deus. Só o Senhor, ó Deus, que pode consolar a vida da tua serva e dos seus familiares, ó Deus. Ajuda ela, ajuda cada parente, Senhor, em nome de Jesus. Também te pedimos, Senhor, pela vida da tua serva, a irmã Luzia, Senhor, que o Senhor visite ela nesse momento, repreenda toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, que a tua serva possa, ó Pai, recuperar e restaurar a sua saúde, Senhor. Possa, ó Deus, voltar para casa, possa voltar a frequentar os cultos conosco, ó Pai. Abençoa a tua serva, visita ela, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vitor, eu vou mandar uma coisa aí tu abre aqui e deixa passando. Vê se... os irmãos podem ir para cá, a gente vai. O pastor José vai estar explicando aos irmãos ali. Essa é a menor Bíblia do mundo. Não é a menor, mas é a primeira. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de estudo, é a Bíblia Genebra. Minha primeira Bíblia. Essa versão é a versão mais atual, mas ela é bem antiga, se eu não me engano, de 1560 foi a primeira versão. Ela que tem um texto, geralmente ele fala, aí depois começa. Aqui o texto é que são as referências. Tipo uma maletazinha, você pega assim, ó. O texto mesmo da Bíblia é isso aqui que você vai ler. Oi. Isso aqui são os comentários. Então essa Bíblia de estudo é muito boa. Essa Bíblia aqui é a Bíblia espanhola. É uma Bíblia de estudo, mas é de espanhola. Deixa eu pegar aqui logo na frente. Para você ver que... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Espanhol, né? Lá, pode abrir aí, fica à vontade. Então, o nome dessa daqui é Deus, a Bíblia. Deus, a Bíblia de estudo. Deus fala hoje. Certo? É flexível também. Essa também é uma Bíblia de estudo, que é uma versão mais nova. Nova Almeida atualizada. Também tem mapas dentro dela. Tem algumas referências para você observar. Isso aqui tudinho, ele pega no versículo, se você olhar, tem uma letrazinha e manda para você observar. Aqui são os mapas, algumas tabelas. Tá vendo? Ela sempre tem referência e aqui é a referência de outro livro. São referências de um assunto, ele vai, você lê aqui, ele dá uma explicação. Sempre.
A Bíblia todinha. Essa aqui também é uma Bíblia de estudo. Tá vendo? Que ela tem alguns focos. Tá vendo? E tem estudos dentro dela. É parecida com essa aqui, sendo que ela é mais, vamos dizer assim, é mais direta. Não faz muita... Também é uma Bíblia de estudo. Essa Bíblia aqui ela é bem compacta, mas é uma Bíblia muito boa também para estudo. Aparece vários assuntos, vocês podem escolher um tema e vai ele vários textos já junto nela. Muito bom. Essa é a mesma daquela primeira, que é uma Bíblia que ela comenta versículo por versículo. Se você quiser estar em dúvida de um versículo, vai ler aqui, aí embaixo já tem o comentário. Você observa aqui, ele vai comentando. Claro que comentário não quer dizer que é verdade, não. Como assim? Mas ele orienta. Tá entendendo? Às vezes a pessoa não pode ficar no comentário. O comentário, irmãos, ele é para aclarar, mas assim, a verdade é o texto. Às vezes a pessoa pode comentar equivocadamente, mas não é o caso aqui. Só para você ter ideia que comentário é uma coisa que você tem que ter cuidado. Aí você pode olhar 2, 3 comentários, às vezes é parecido, aí você tem que cuidado. Esse também é uma Bíblia de estudo. Ele faz aqui um resumo do livro, o que tem, o que não tem, o que trata, também ele fica mostrando e faz algum relacionamento com outros textos, tá vendo? Muito boa também. Ela é bem prática. Essa aqui é essa Bíblia em inglês. Ela é ilustrada também. Além de ser em inglês, não tem tradução, não. E tem os desenhozinhos de uma cena. Então, essa aqui é a Bíblia inglesa. Essa aqui é o contrário. Era uma Bíblia hebraica. E ela tem aqui o hebraico e aqui está o português. Ela lê assim, para cá. Tanto é que ela abre ao contrário. Essa daqui é que o povo de Israel lê assim, para cá. E aqui está aqui. Então, ela está igual aqui. Essa primeira linha, pode ver que tem Essa uma é essa aqui, para você não se perder. Então, essa Bíblia, esses números que tem aqui não é o coisa, então está certinho. Aqui você está vendo uma letra, o nome dessa letra aqui é Aleph. E essa letra significa E ao mesmo tempo ela pode ser A, ela pode ser E, ela pode ser I, O e U. Como é que eu sei? Vai depender do texto. Então, quando você vê o nome dela é Aleph, que é a primeira letra, ela é número e é letra. E ela pode ser as 5 vogais. Mas ela não é uma vogal, ela é uma consoante. Parece que estão endoidando, né? Não existe vogal em hebraico. Não existe vogal e não existe letra J. Aí o nome de Jesus não é com J. É, o meu nome, que é José, não é com J. Em hebraico não, é com Y. Porque não tem J. Aí o cara diz, o nome de Deus é Jeová. Não é Jeová, porque não tem J em hebraico. Esse foi um nome que botaram, mas não é não. Então, quem conhece, são 22 letras, todas consoantes. E para virar vogal? É porque você está pensando em português. Essa palavra é de quem estuda, porque não existe. Ele fica dizendo, o que é vogal? O hebraico diz, porque lá, como tem 22 letras, existem uns sinais. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Tá vendo umas bolinhas aqui embaixo, que é muito pequenininha. Tá vendo uma bolinha aqui embaixo? Essas aqui. Isso tudinho aqui é para mostrar, exemplo, essa letra aqui, certamente aqui é um A. Por quê? Porque tem uma coisinha embaixo. Aí que nem um T, ó, um Tzinho. Tá vendo? Nele. Ó. E algumas é que recebem esse sinal. Não são todas. É um negócio interessante. Quando você estudar, é a letra, a linguagem que Jesus falava é essa aqui. Essa aqui também é uma Bíblia de estudo. Era hebraico.
E aí o cara diz assim, o hebraico de Jesus é o mesmo de hoje? Não, porque hoje é hebraico. É mesmo, o português que a gente fala hoje é o mesmo de Dom Pedro? Não. Ele vai evoluindo. Essa aqui é a Bíblia de estudo também. Ela tem... o texto é aqui. Aqui é referência e aqui é comentário. Mas veja como é pequenininha. É muito boa essa Bíblia. Essa Bíblia ficou muito tempo famosa aqui, ó. Vida Nova. Essa aqui é uma Bíblia de jovem, uma Bíblia, né, viva. É uma linguagem bem nova. Ela é simples, mas ela é bem direta. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia comum também. Se eu não me engano, essa tem harpa aqui. Eu acho que não. É uma Bíblia comum, ela tem digital. Que é índice digital, geralmente tem 3 livros. Aí você clica aqui e puxa. Tá vendo? Tem umas que tem isso. Eu nunca gostei de Bíblia. E tem outros que manda fazer. Você pode mandar fazer também. Você sabia? Você pode mandar fazer, porque facilita. Mas eu não gosto, não. Cada um que gosta, eu não gosto, não. Mas assim, ele chama-se índice digital. Geralmente bota 3 livros, você abre, aí mais 3, assim vai. É uma Bíblia comum. Essa aqui é uma Bíblia... uma versão especial. Isso é até do pastor essa. Então, e é do teu pai. Eu pensei que era do pastor. Tem uma Bíblia dele que é... Olha a letra. Parece uma Bíblia de púlpito. Que é assim, ó. Boa para ler demais, ó. Eu disse que era do pastor, mas não é do pai de Pedro. Muito boa. Muita gente não gosta que ela é grande. Essa aqui, uma Bíblia com harpa e com corinho, além da coisa, ela se tornou até grossinha. Tem índice digital, tá vendo? Tá vendo? Mas ela não é de estudo, não. É uma Bíblia comum, tá, letra boa e com índice digital no final tem a harpa e tem corinhos aqui. Essa aqui é uma Bíblia, essa é feminina, versão feminina, essa também. Versão feminina também. Bíblia da mulher. Tá vendo? Índice temático, concordância, por isso que ela é gordinha assim. Ela tem várias coisas, tem um índice de assuntos que você queira usar, amor, perdão, paz, assim vai. Tá vendo? E tem um índice digital também. É uma Bíblia muito boa. Essa aqui é uma Bíblia feminina. Viu? A Bíblia, ela vem com harpa e corinho e a letra é gigante. Tá vendo? Decorada, é uma Bíblia feminina. Essa aqui. Muito bonita, tá vendo? É uma Bíblia comum, não é uma Bíblia de estudo, não. A de estudo é daqui para lá. Esse estudo aqui são Bíblias comuns, porém, cada um tem uma particularidade. Então, essa aqui é feminina, com harpa e corinho. Viu? Letra grande. Essa aqui também. Bíblia com harpa, letra hiper grande. Está vendo uma Bíblia feminina também, com flash, e tem alguns detalhes, algumas... Só que ele diz que é grande e eu acho grande não. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia simples, normal. Mas ela tem uma letra boa. Uma letra muito boa para leitura. Essa aqui é ótima. Essa é uma Bíblia bem comum. Essa é a Bíblia bem comum aqui, que as meninas gostam, as mulheres, que é pequenininha, com flash, índice digital. Tá vendo? Bem simples. Essa eu acho que das mais simples que existe, essa aqui. Ó. Capa dura. É a mais comum, deve ser a mais, assim, mais simples, né?
Deixa eu ver aqui. A letra... Eu acho a letra pequena. Mas uma letra bem... Ela não é de estudo, não. É simples e sem digital, capa dura. É bem simples. Que geralmente a pessoa compra na caixa de Bíblia. É essa daqui, ó. Geralmente. Essa aqui já é diferente um pouquinho, porque ela tem mais coisa. Se eu não me engano, ela deve ter... Deixa eu ver se ela tem... E observe que a maioria das Bíblias é da Sociedade Bíblica do Brasil. Não é que todas são, mas a maioria. Porque, se você observar, a qualidade é muito melhor. As outras podem até ser mais baratas, coisa, mas a qualidade é melhor, é superior. A diagramação, essa aqui, ó, vê como está no cantinho. Deixa eu ver se essa Essa é Bíblia de adolescente. Eles ficam inventando assim, mas só coisa normal, bota alguns designs, mas dentro é a mesma coisa. O texto em si, ele colocou aqui rosinha, eu acho que é bem para menina. Os títulos, as epígrafes, estão tudo em rosa. Mas rosa é a primeira vez, é muito bom. Aqui tem uma Bíblia, deve ser para criança. Tem muita ilustração. Aí tem gente que diz assim, não pode não botar desenho, coisa, é idolatria. Não, isso aqui tem nada a ver, imagens do texto. É só para você perceber, é só imagem do texto. Tá vendo? E a maneira é bem resumida, porque ele não está exatamente como o texto original da Bíblia, não. É uma Bíblia para criança. Você não pode ler para criança do mesmo jeito que lê para o adulto, não. Aí tem outra aqui, ó. É livro, essa aqui é para criança, mas é para menina. Viu? É interessante. Aqui também a Bíblia. Olha, Dudu, essa é uma maletinha para criança. É muito boa. Tem uma coisa aqui que trava. E também ela tem muita ilustração e não tem um texto exato não, mas é só contando história. Geralmente eles têm 30 histórias, 40 histórias, não é muito não, mas é muito bom. Isso aqui é um Novo Testamento, edição especial. Olha, Dudu, esse é o Novo Testamento, edição especial, e ele é flexível. Muito bom, fofinho. Eu não sei de quem é esse, não. E dos Gideões, esse... Agora, a letra é uma benção. É bom para quem... É uma benção. Aqui também tem uma versão de maleta, Dudu. Também é uma Bíblia comum. Mas tem índice digital. E a letra é uma benção também. É bom para o jovem, adolescente, que vê tudo, vê até a formiga. Esse é bom. Aqui é conhecido, né, dos Gideões, os irmãos, a maioria já viu. Tem branco, azul, cinza, tá vendo? Azulzinho mais claro. Esse é uma benção, esse aqui é uma benção. Todo mundo conhece esse. Aqui é o tamanho, a minha primeira Bíblia. Isso é a primeira Bíblia do presbítero Pedro. Olha para aí. Quando Pedro via muito. Isso aqui é de agente secreto, porque ela é muito pequenininha, ainda tem índice digital e flash. Quer dizer, eu nunca vi uma Bíblia tão pequenininha, rapaz. Essa aqui é o Novo Testamento,
em formato brochura, que é simples. Ele não aguenta muito repuxo, não, que se acaba logo. É Sociedade Bíblica do Brasil. Então esse aqui é mais simples, mais barato para a pessoa dar, mas ele não aguenta muito, não. Aqui é a Bíblia de celular. Existem vários, você pode baixar, mas existem vários. Tá vendo? Vários. Eu tenho aqui a de áudio, está aqui. Eu antes gostaria de botar a que eu uso, é essa aqui. A normal, que ele fica mudando. Seus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar. Essa é a Bíblia, chama Your Version. E essa aqui é a Bíblia em áudio que eu mando para vocês na leitura, essa aqui. Olha. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Ele dramatiza. E assim aconteceu. A foto. Vai ser aqui ou lá? Um pouco tempo. Irmãos, todo mundo pegue suas Bíblias, vamos para ali tirar uma foto. Vamos lá. Todo mundo pegue suas Bíblias. Cadê a minha? Tirar a foto. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Bora lá? Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons de talento são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus! Viva a Bíblia! Glória a Deus! Amém.